Buenos dias, Zumbilândia, Zumbilândia, eu e a Espirulina, cafezinho de filho, diretamente da costa da Lagoa Florianópolis, para um mundo cheio de beleza, um mundo tão bonito quanto a capital mais bonita do país e o estado mais bonito do Brasil. Mas os assuntos que a gente tem que trazer mediante todos os delitos das autoridades de Santa Catarina, a gente tem que trazer para as redes, não são tão agradáveis como a gente gostaria que fosse eticamente, né? E bonitos como a natureza, como as belíssimas praias de Santa Catarina, e nós aqui na TV poder estar contando histórias buenas das autoridades, histórias incríveis de competência desses juízes que deveriam proteger a infância, deveriam proteger a família, deveriam conseguir fazer um trabalho interno nas escolas que fosse totalmente diferente do que oferece os pedidos da agenda da ONU. Mas não é isso que a gente encontra quando a gente vê drogas na delegacia, nepotismo judiciário, quando a gente vê o atentado maioral contra a família e sobre os nossos vídeos, visando com o objetivo que a gente pare com isso, que a gente não fale, para que esses grupos stalking e de politicagem barata e corrupções continuem seguindo, né, disfarçados e mascarados, assim como essa agenda que está sendo implantada, que é a agenda multicores do Ministério Público de Santa Catarina, que nada mais é do que a agenda multicores da ONU, disfarçadinha um pouquinho com a questão dos autistas, com algumas questões assim que visa a preservar as famílias diferentes, mas a família convencional, mamãe, papai e os filhinhos, eles não estão preservando. Fui clara, eu quero dar um atestado também de lucidez aos meus 40 anos, visando que não vou mais fazer terapia com profissionais. Tive muitas terapeutas incríveis na minha vida, o que prova e comprova que não seria eu a psicopata do pedaço, até porque sempre fiz terapia na minha vida. Agora, já nos 40 anos, já abandonei porque não tem mais necessidade. Estamos entrando, ontem comentei com meu amigo de 78 anos, que vou vou procurar uma geriatra para mim aprender a envelhecer, que é isso que eu preciso, né, aceitar que eu já não tenho mais a força que eu tinha antes, a mental eu tenho abundantemente, não tenho mais a força física, né, nem para conter de chineladas uma drogada, uma craquenta, totalmente possuída de cocaína, defendendo seu drogado de carteirinha, seu drogado amante, na porta da minha casa, pedindo chinelada na frente dos meus filhos, depois de ter deixado eles sem água, arrancado os canos, promocionado muita ira do pai de família, que pai de família que não vai querer pegar uma porcaria dessa e dar uma chacoalhada, né? Mas, como os vídeos mostram, o Renato não triscou a mão, só filmou tudo o que aconteceu e falou: não vai para dentro da minha casa. Depois de ela me arrancar os cabelos, depois de ela pedir chinelada, depois do escândalo da água, depois de ter desfilado rodando facão na frente da nossa casa, essa maluca, psicopata deplorável, invadiu minha casa, agrediu meus filhos e me agrediu todo o nosso castelo. E queria sair bem, e queria sair com um beijinho, né? E aí, saiu com muitos beijinhos mesmo. Super beijada. O Renato, assim, a mulher do Renato encheu ela de beijo. E agora ela tá querendo distorcer os beijos que ela levou. Que ela pediu e que ela levou. Ela quer distorcer de vítima, quando ela é totalmente qualificada culpada. E aí eu já não sei se eu quero gastar no geriatra, se eu quero ir para geriatra, para aprender a envelhecer. Porque eu não quero aprender a envelhecer. Eu já nem quero mais isso. Eu quero
buscar toda a jovialidade disponível através da suplementação, através das coisas buenas do sossego, mas a Justiça de Santa Catarina não me dá sossego. Por quê? Porque eu mandei eles pegar dicionário para conseguir entender o que eu estou dizendo, entender os contrários, mais aí uma prova de sanidade mental aí para os queridos que eles estão pedindo. Eu fui mexer com a etiqueta aí as pessoas não gostam, porque eles acham que eles podem fazer todos os conluios da Ilha da Nicotina e que ninguém pode falar nada. Não, Meg, aos 40 anos, pronta para ir para geriatra, para aprender a envelhecer, porque não aceita o envelhecimento, não foi preparada para isso, mas também não fui preparada para morrer aos 40 na mão de bandida craquenta, não fui treinada para isso, e ainda ver que a sociedade decadente quer pintar em toda a ilha, e nas mídias da ilha, que eles são bonzinhos e que a família absolutamente é terrorista, problemática e todas essas coisas que elas têm acusado contra a família. E que não existem vídeos suficientes mais para lidar com o conluio que existe nas instituições a partir do momento que os serviços secretos de Santa Catarina, ou Agência Brasileira de Inteligência, é exatamente o policialesco que está me processando, né? Aí não dá. Se ele está me processando, ele não pode ser agência de inteligência. Eu também falei ontem que eles praticaram espionagem com as nossas câmeras, eu falei do abuso de autoridade, eu falei que as histórias reais não estão sendo levadas em consideração nem com filmagens, né? Mesmo as apresentadas pela defensoria, que a partir dali eles têm acesso às informações, e o que eles estão fazendo é pegando as informações da própria defensoria particular da família e favorecendo o conluio das petralhas, das feministas, das professoras aposentadas, para elas montar situações na delegacia em favor delas e contra a família. Que situações que elas têm montado na delegacia? Por exemplo, depois da delegacia ser avisada do que realmente aconteceu, elas vão lá e montam uma peça de vítima. Isso é usar indevidamente a delegacia. Porque a delegacia tem autonomia para analisar aquilo e dizer assim, ó, não, aqui a senhora não é vítima, por causa dos antecedentes. O que a delegacia faz é justiça fragmentada. É o que eles fazem? Fatos isolados. Eles chamam fatos isolados, e isso é um problema. É não conseguir juntar o tico e o teco. Não junta o tico e o teco. Pô, a mulher foi lá, arrancou os canos, fez toda a brajeirada. Veio de facão ameaçar a família. Veio o marido de foice. Veio a doutora maconha. Todo mundo esperando eu sair para fora para esquartejar. Aí vem ali e apresenta-se como vítima? Isso não existe nem no Brasil, nem na China, nem em lugar nenhum. Nem numa ditadura não existe isso. Nem numa ditadura judicial ou uma ditadura vai fazer um ostracismo desse tamanho. Para ver que excedeu todos os limites. Todos os limites foram excedidos. Nenhum momento, nenhuma dessas autoridades de Santa Catarina que tiveram contatos com a família até a presente data fez nada em relação à água das crianças. Então, não há nenhuma preocupação com as crianças. Existe um conluio institucional que visa promocionar a agenda do tarugão, a agenda das drogas, a agenda da ONU, insistir nisso e insistir na obrigatoriedade de escolas que nós não precisamos. Vou usar esse termo, não precisamos. Estamos muito bem adaptados com o que construímos durante 4 anos
de mentiras e pandemias e tantas coisas, e que se já estamos 5 anos fora dessa, não tem motivação para a justiça nos encher o saco, a não ser as motivações oferecidas pelo conluio das vadias maiorais, usando o Conselho Tutelar e todas as instituições para dizer que elas são pessoas boas, como elas disseram na TV Record, quando elas são as psicopatas que revertem situações, usam delegacia, invadem escola, invadem delegacia, invade tudo, usa só para elas, transforma as infiltrações das instituições em sessões caóticas, como as que nós estamos enfrentando, muito caóticas mesmo. Porque, veja bem, o vídeo é explícito, que em nenhum momento o Renato toca em alguma coisa no seu telefone dele. Agora, dentro da casa dele, o papo é outro. Ele não convidou megerra, putinha, maconheira nenhuma, craquenta nenhuma, para vir para as dependências da casa dele. E se ela se convidou como a legítima stalking, como a legítima, seja o que seja, que ela seja aí na sociedade decadente, seja o que seja, a única coisa que ela não tem é moral. Moral para usar uma delegacia desta maneira, a não ser que haja um conluio de desinformação muito grande lá dentro, trabalhando para elas, como elas mesmas disseram que o Fórum Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina pertence a elas, exclusivamente a elas. Que lá elas pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido, que é o que temos notado desde o ano de 2019, quando todos os documentos da família não tiveram procedimentos para audiências, né? E o meu dever, mediante o ataque do Estado, é proteger os meus filhos, deixá-los bem longe de escolas, bem longe de qualquer profissional que seja do Estado. Qualquer profissional. Tanto que não estamos trabalhando com defensor público. Estamos trabalhando com defensor público da União. Não queremos nesse momento delicado dessa situação. Não quer dizer que também um defensor natural, original, vai dar conta de um conluio desse tamanho. Não quer dizer que ele vai dar conta. Mas a lei é explícita. Se eles avançar a linha, que eles já avançaram todas as linhas, se eles avançar qualquer linha a partir de agora, qualquer uma, a gente vai poder considerar que eles praticaram realmente a espionagem, usaram o serviço secreto, transformar a minha família, nossas câmeras, transformar isso em desfavor, para prejuízo, vamos usar assim, para prejuízo do que realmente importa, que é a nossa proteção aos filhos. Então, o crime do Estado está além dos limites, está sem limites, a criminologia concentrada do Estado. E aí já não é mais possível resolver dentro do próprio Estado. Não é mais possível resolver isso dentro do próprio país. Eu não acredito nisso, acredito numa divisão, já expliquei e vou falar de novo, onde no meio temos para o lado esquerdo, os esquerdopatas e tudo que não presta. E para um outro lado temos as pessoas mais sensatas que não desfrutem de divisões partidárias, divisões religiosas e muito menos da divisão da ONU, que a ONU promove nesses grupos, vários grupos, e que está tentando ajudar cada um segundo sua necessidade. A nossa necessidade agora é se afastar das coisas do Estado.
para se nós poder contribuir com esse Estado de alguma maneira nas questões de saúde, nas questões de educação, como através do nosso estilo de vida, nosso modo de educar e resultados de alfabetizar, que contribuímos, e senão que podemos viver livres, com liberdade, o nosso estilo de vida, e que esse grupo stalking fofocas que destruiu a família, o trabalho da família, que persiste em interferir na cura das doenças que a gente tem aqui em casa, no caso da doença, né, da leucemia fulminante e desse probleminha que apareceu aí, que já está dominado, né, que não tem a ver com problema cerebral e nem saúde do meu cérebro, tem a ver com um probleminha que eu estou com ele aqui, mas já está praticamente resolvido. Só para não dizer que as doenças nunca atacam a minha família. Que não poderia nada nos atacar mediante toda a intoxicação pelos cielos que estamos sofrendo com esse projeto de geoengenharia aplicada aqui sobre a zona que moramos. Então, sim, somos afetados e usamos todas as possibilidades da medicina natural para combate a isso. Essas que serão totalmente proibidas pelo governo a partir de janeiro, através desse conluio comunista de ditaduras na medicina. Então, o que acontece? São várias áreas, várias coisas que estamos demonstrando aí, caóticos, que só problemas, e que na prática a coordenação de tudo isso para que se melhore só existe se deixarmos de lado, como eu fiz, deixarmos de lado as escolas. Eu não vou construir crianças melhores colocando ela lá no meio dos filhos dos delinquentes que avançaram, entraram aqui na nossa casa, para eles ser para-choque desses bandidos, para-choque de comunista, fica lá sofrendo na mão dessas professoras, como o Serginho sofreu. Sofreu, e o dano é irreparável. Irreparável. Esses grupos está provado que é falido. Vai ver se o dono de Google, dessas empresas, coloca os filhos dele no meio de um bando de gente imbecilizados. Não, é restrita a educação. Isso que funciona. Eu quis experimentar isso, eu decidi experimentar isso, graças à maravilhosa beijinho para a pandemia, instaurada pelas próprias instituições. Eu não estou dizendo que não tem pandemia, tem vários tipos de pandemia. Eu estou dizendo que eu estou agradecendo a elas, arigatô, estou sendo grata. Criei meus próprios métodos, eficientes, fora dessa bagunça estatal. Segredo de justiça, usado para forjar e vender sentença. Lá onde que eu comecei a denunciar tudo isso, nos canais, desagradou, porque eu citei nomes desses promíscuos donos de canetas que não servem para nada, a não ser para injustiças e promulgação deliberada do que eles querem, dos donos dessa justiça. Ontem mandei vários recados para o dono da Justiça de Santa Catarina, para o maioral, né? Execução e crenças e o tempo investido nisso para o êxito? Não. Para que êxito? O êxito só vai existir o dia que todo esse conluio que tantos mal tem nos feito seja punido. Por quem, Meg? Pela uma revisão dos casos de 2010 até agora. 2010, mais ou menos, até agora. A justiça vai ter paciência para isso? Para revisar quando é contra ela mesmo? Não vai. Por isso que ela é decadente e não deve ser obedecida. Leis estúpidas não devem ser obedecidas. Ou as pessoas que estão aí vão criar possibilidades mediante aos fatos reais, imagens e provas, e fazer agora um pouco melhor do que foi feito em 2019 e principalmente do que foi feito em 2000 e quanto? Lá na sentença da criança.
E que não peçam que eu comece até 2077 ler pedacinho por pedacinho do pendrive e achar todos os furos lá para esfregar na cara daquele promotor e daquele juiz, vivos ou em outras alas do planeta, para avisá-los que não se cumpriu naquele momento o que deveria ter sido cumprido ali. Aí é fácil para qualquer um, de qualquer grupo, chegar e dizer: Meg, mas não é mais bonito você fazer assim, ó, um beijinho aos seus 40 anos, cuidar da sua pele, da sua beleza, e abandonar todas essas coisas que tem a ver com essa justiça que a gente sabe que não funciona? Sim, se os juízes forem plantar repolho na Dunas da Conceição, e agora eu estou realmente desmerecendo o trabalho, estou falando com o objetivo de minimizar as coisas malas, ruins praticadas com o mau uso da BIM, da justiça, desse nepotismo judiciário e tudo mais. Estou minimizando o quê? Se vocês querem ser engrandecidos, tenham atos contundentes a serem engrandecidos, contundentes a serem engrandecidos. E não exijam que eu siga as propagandas nas páginas de vocês quando a realidade da nossa vida está de ponta cabeça por causa dos desmandos de vocês. Não pode me pedir, esse amigo não pode me pedir para simplesmente abandonar. Porque a geração dos Lorde, do Ruivo, do Serginho, desses homens que vão ser criados por uma sociedade de boa vontade, que estão sendo construídos, criados, educados e construídos, desde o modo mais arbutre ao modus educado, ao modus ética e beleza, vão ficar com isso para resolver. De alguma maneira, eu também estou fazendo, aqui na 4ª geração, na ponta da linha, a resolução de um quadro que lá no antecedente, possa ter sido deixado para minha mão. Então, é um compromisso. Eu estou no meu compromisso. E se a justiça não está alinhada com o meu compromisso, é porque ela está problemática, ela está delinquente, ela está maluca e precisa implantar repolho na Dunas da Conceição ou fazer o seu trabalho. Então, quando vem uma cartinha escrito que eu estou minimizando a justiça numa fala minha, é comparado a quê? Comparado às omissões até agora, eu tenho direito individual, direito como ser humano de dizer isso para vocês, usando essa tecnologia, essa tela, a mulher-máquina e a mulher real, a mulher-máquina e a mulher real. Ou vocês acham que vocês podem tudo e todas as pessoas têm que só ver aquela linguagem com um monte de presepada e aceitar? O juiz não me ouviu, me condenou, eu tenho que aceitar. Tem que prestar mais atenção no que está fazendo. Porque sentar atrás de uma cadeira sem conhecer as pessoas e ficar mandando cartinha é muito simples. É fácil, aparentemente é muito simples. Eu quero ver fazer isso na essência, com ética, com beleza, comparando os fatos anteriores, comparando o comportamento dessas senhoras posteriori a tudo que elas fizeram contra a família. Não estão vendo? Dia 17 de outubro, às 14h13, o Renato colocou a moto no portão para ir trocar a bomba de combustível do bote, pois ele estava no portão de casa para sair com o Matheus. Já veio a xixelenta, filmando, fazendo show business dela, enchendo o saco, porque ela podia só passar pelo caminho e pronto. Essa é a situação dela, mas ela quer criar problema.
para ir para a delegacia, criar situações junto com esse suposta desinformação, dessa suposta inteligência, que deveria ser a Agência Brasileira de Informação, mas não é. E é isso que ocorre. O fato de até agora a nossa água não está instalada e a caixa d'água debaixo do poste prova a ineficiência da justiça por si mesma. Eu não preciso fazer nada para provar, é os fatos, as omissões, os atos, a proteção a essas pessoas deploráveis, em vez de fazer a proteção à família, que provam que tem problema lá dentro do Poder Judiciário. Não quer dizer que amanhã eu não tenha uma história diferente para contar, depois da audiência do dia 7, do dia 12, do dia sei lá o quê. Mas até lá é o que temos para hoje. Hoje não é segunda, então não tem beijo na bunda. Um bom dia para todo mundo.